Podcast Carbel Auto Group. Ergonomia. Hoje vamos conversar sobre um assunto que não pode ser deixado de lado quando se trata de prevenção à saúde no trabalho, que é a ergonomia. Aqui é José Cláudio, sou médico do trabalho do Grupo Carbel. Então, o que é ergonomia? De maneira resumida, podemos entender a ergonomia como o estudo da relação entre a pessoa e a forma como ela executa o seu trabalho. Então podemos falar que ergonomia é a ampla relação entre o trabalhador, seu trabalho e o ambiente. Na prática, ergonomia é a organização como um todo. Ergonomia tem como objetivo de reduzir e prevenir doenças provenientes do trabalho. Por exemplo, lesões musculares, dores no corpo e a preservação das capacidades físicas e também psicológicas. Muito se falou sobre ergonomia relacionada a dores e desconfortos musculares, que é a mais conhecida, mas vou explicar um pouco adiante o que significa ergonomia na saúde mental. Como disse, o tipo mais conhecido de ergonomia é a ergonomia física. A ergonomia física preocupa-se com a postura no trabalho, a forma como os materiais e objetos são manuseados, a presença de movimentos repetitivos, a projeção dos postos de trabalho com a posição dos objetos imobiliários, como monitores, cadeiras, telefones, dentre outros. A ergonomia física avalia se a cadeira utilizada por um trabalho favorece para que ele se mantenha em uma postura correta, além da análise se a movimentação realizada para manipular e levantar determinado objeto é adequada ou prejudicial. Ergonomia física também é a preocupação com o ambiente. Por exemplo, o ambiente deve ter um conforto acústico porque o barulho em excesso ou sons de caráter intermitente são itens de desconforto físico também. Neste caso, a iluminação também deve ser avaliada. Iluminação adequada para uma boa leitura é aquela onde não há necessidade de se usar um monitor de computador no seu brilho máximo. Principalmente hoje com o trabalho home office, devemos estar atentos nessa questão de iluminação e questão de barulho também no ambiente externo. Agora, os tipos de ergonomia que eu gostaria de destacar, que talvez você não saiba que faz parte da análise ergonômica, são ergonomia organizacional e ergonomia cognitiva. A ergonomia organizacional é a que trata da otimização das estruturas de processos e políticas. Um exemplo de aplicação prática da ergonomia organizacional é o feedback da equipe para propor novas formas de trabalho, políticas ou outras mudanças. Outro tipo de ergonomia que gostaria de destacar é a ergonomia cognitiva. Trata-se dos processos mentais utilizados na realização das atividades e como elas afetam suas relações com outros elementos de um processo. Entre esses processos destacam-se raciocínio, resposta motora, percepção e memória. Os principais aspectos avaliados por esse tipo de ergonomia são estudo da carga mental exigida pelo trabalho, os processos de tomada de decisão, o desempenho especializado em determinadas áreas, o estresse de origem profissional, o treinamento aos processos que envolvem a equipe de trabalho. Podemos dizer, de um modo geral, que a ergonomia cognitiva se propõe a avaliar e intervir nas questões que podem influenciar no nível mental do trabalho. As intervenções desse tipo de ergonomia envolvem as ações de treinamento e desenvolvimento dos funcionários. O intuito é oferecer o conhecimento necessário para desempenhar as tarefas de forma mais prática, minimizando o esforço e a carga mental. Também envolve ações que visam melhoria nas relações entre colegas e líderes. Aqui estão inclusas as iniciativas de boa convivência, que tiram o foco do trabalho, além de políticas que visam o bem-estar e saúde mental do trabalhador. De maneira resumida, podemos dizer que a diferença entre os três tipos citados de ergonomia está no seu objeto de estudo e na sua forma de intervenção. A ergonomia física trata do funcionamento orgânico do ser humano. A organizacional diz respeito aos estímulos externos na empresa e a cognitiva estuda a relação mental e emocional entre o trabalhador e o trabalho. Então, qual a importância da ergonomia no trabalho? Como você já sabe, a ergonomia se preocupa em oferecer melhores condições de trabalho, adequando os espaços físicos e processos organizacionais, minimizando o desconforto. Esse desconforto, como falei, pode ser causado por ruídos, temperatura, iluminação
e até mesmo causado pelos processos de trabalho ou suas relações interpessoais. Você sabia da existência desse tipo de ergonomia e que a análise ergonômica do trabalho faz parte da saúde ocupacional? A análise ergonômica faz parte de uma norma trabalhista de número 17, que brevemente estaremos atualizando e melhorando no Grupo Carbel. Precisamos então da sua participação nesse processo e espero que esse assunto tenha despertado a sua curiosidade para o debate e a sugestão de melhoria para os nossos analistas. Até a próxima então.